CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. Onze horas e 6 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Paulista, 2 jogos envolvendo a região agitam a última rodada da fase de grupos da competição neste final de semana. O 15 de Piracicaba recebe o União São João no Barão da Serra Negra. Em Indaiatuba, o Primavera recebe o Paulista. Os 2 jogos serão disputados amanhã às 3 da tarde. Ronaldinho Gaúcho, 11 anos depois de sua última partida como profissional, o Ronaldinho Gaúcho pode voltar aos gramados e, como atleta de clube profissional, não é amistoso, jogo festivo, não, partidas profissionais. Aos 46 anos, o craque foi apresentado pelo Ravenna, clube da 3ª divisão italiana, do qual será acionista. Ronaldinho também revelou o desejo de marcar o gol de número 300 da carreira. Premier League. Atual campeão inglês, o Arsenal abre hoje a competição 2026-2027. Jogo às 4 horas da tarde no Emirates Stadium contra o Coventry City, campeão da Championship e comandado pelo ex-jogador Frank Lampard. Fórmula 1 oficialmente de volta após as férias de verão. O único treino livre do GP da Holanda abriu hoje com o final de semana no circuito de Zandvoort. Kimi Antonelli liderou a sessão com 1 minuto, 12 segundos e 949 milésimos na melhor volta, à frente de Lando Norris e George Russell. Primeiro colocado no Mundial, Antonelli começou o fim de semana na frente. Gabriel Bortoleto foi P9. Série C, a Inter de Limeira joga pela classificação no domingo. O Leão recebe o Figueirense às 4 da tarde no Limeirão. Se vencer, a equipe do técnico Matheus Costa praticamente garante vaga à próxima fase da competição. E o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu o Rosário Central da Argentina por 1-0 na Neoquímica Arena e avançou às quartas de final da Copa Libertadores na noite desta quinta. O único gol do jogo foi marcado por Breno Bidon após falta cobrada por Memphis Depay em um momento no qual o alvinegro atuava com 1 a menos. O Santos também jogou e seguiu adiante na Sul-Americana após um 0-0 com o Macará no Equador. O Palmeiras vai enfrentar a LDU de Quito nas quartas da Libertadores, enquanto o São Paulo se prepara para enfrentar a Chapecoense no domingo pelo Brasileirão. E agora o destaque do Guarani, ontem um dia importante no Brinco, o BOP. Informações com você, Antônio Lupe, bom dia. Tudo bem, Júlio, bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira, sextou, e no Guarani os conselheiros se reuniram ontem com Roberto Graziano, que acabou melhorando um pouquinho a proposta que foi apresentada e deixou alguns conselheiros um pouco mais otimistas em relação àquela primeira apresentação do possível investidor. Graziano também falou sobre acelerar o processo da construção do novo estádio, da Arena do Guarani, para que o estádio Brinco de Ouro da Princesa receba aí um outro investimento imobiliário em uma região valorizadíssima da cidade de Campinas. Dentro de campo, o Guarani amanhã tem decisão contra o Botafogo lá na Paraíba. E o zagueiro Jonathan Costa falou a respeito das dificuldades que o Guarani precisa superar, tanto dentro quanto fora de campo, principalmente com os problemas salariais. E na Ponte Preta, o que se temia aconteceu, hein, meu caro Antônio Lupe? É aquilo que o torcedor da Ponte não queria ouvir de jeito nenhum, mas o próprio jogador utilizou as redes sociais para confirmar a gravidade da lesão. Elvis teve uma ruptura do LCA, o ligamento cruzado anterior, e só volta na temporada do ano que vem. O jogador mandou uma mensagem para os torcedores através da sua página no Instagram. Oficialmente, a Ponte não vai se manifestar. A Macaca joga contra o Avaí, domingo, no Moisés Lucarelli.
E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa sexta-feira. Opa, Julião, bom dia a você, tudo tranquilo? Bom dia ao ouvinte CBN, o nosso Dudziak já deu uma pincelada aí no Corinthians, mas que jogo emocionante. Tecnicamente abaixo, né? Jogo muito brigado, jogo disputado, jogo de imposição. Mas a torcida do Corinthians, eu sei que é chovendo molhado, mas, cara, é F, mas bem grandão. Porque olha que torcida fantástica. F grandão de fantástica. Fantástica. Coisa linda, maravilhosa. Em todos os aspectos, viu, Lupe? Não só na hora do incentivo, mas na hora de cobrar. Porque o que eles fizeram indo no Ministério Público cobrar situações envolvendo o Corinthians também foi algo formidável. Então, parabéns à fiel torcida corintiana que teve uma parcela importantíssima ontem na classificação do Timão à próxima fase da Libertadores. É isso. Participações liberadas aqui para o nosso CBN Esportes, 991869070, o nosso WhatsApp, 991869070. Você, torcedor corintiano, pode mandar aí sua mensagem. Inclusive, meu grande amigo Wesley Souza já tá aqui. Ah, Corinthians, se você não existisse, eu te inventaria. Tá feliz da vida com a vitória corintiana ontem em Itaquera. Então, fique à vontade para comentar a classificação corintiana. Como é que chama esse amigo teu aí? É o Ezinho, é o Wesley Souza, grande Ezinho, o pai do Lourenço e do Heitor. Grande Ezinho. O que eu tava falando? Corinthians, classificação, SAF do Guarani, Elvis fora da temporada, mas promete voltar para dar a volta por cima. Tem também Palmeiras, Santos, São Paulo, muitas informações aqui a partir de agora. Final de semana com Fórmula 1, bola rolando aqui para a dupla campineira. Não sei se isso é bom, se é ruim, os torcedores estão aflitos, mas vamos lá. Só o começo do CBN Esportes, vamos juntos até meio-dia, sextando com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dive. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Cortag, com você construindo o mundo. A Lexus Campinas, referência em luxo automotivo, apresenta condições exclusivas para você conhecer toda a linha Lexus. Aproveite bônus de até R$35 mil, supervalorização do seu seminovo na troca e taxas a partir de 0%. Uma oportunidade única para conquistar o seu Lexus com vantagens especiais. Visite a Lexus Campinas, Avenida José Bonifácio 3170 e descubra uma nova experiência em sofisticação. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Últimos dias de agosto com condições exclusivas da BRZ em Paulínia. Uma oportunidade única no Calegares. Apartamentos de 2 quartos com suíte, 2 vagas de garagem e o melhor preço por metro quadrado da região. São bônus de até R$10 mil, cashback de R$5 mil e documentação grátis. Consulte condições. Conheça o decorado na Avenida José Paulino 2949 e descubra por que a vida muda em um BRZ. Dili Itavema Week, uma semana de condições imperdíveis de 17 a 22 de agosto. Dili X2 com parcelas a partir de R$990 ou entrada mais taxa zero em 24 vezes e ainda com wallbox cortesia, exclusividade Itavema. O mais recente lançamento, o X5 IMI, com parcelas a partir de R$1.589 ou entrada mais taxa zero e saldo restante em 24 vezes. Dili Itavema Campinas, ligue 19-2038-1515. Desacelere, seu bem maior é a vida. Mário Quintino chegando com a gente aqui no CBN Esportes com informações. Bom dia para você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações primeiro da rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Tem lentidão pela Marginal para seguir no sentido capital paulista, atendimento de uma ocorrência na altura do Cidade Jardim, atenção um pouco antes da Avenida das Amoreiras, dá para acessar já a rodovia mais à frente, quem puder, utilizando direto a Amoreiras. Na Amoreiras o nosso ouvinte o segue sem problemas. Na rodovia Anhanguera, para quem vai em direção do interior, também tem lentidão pela Marginal, mas no acesso para John Boy Dunlop, atenção à altura do quilômetro 96, se você não vai acessar John Boy, a pista expressa tem condição melhor pela região. Trazendo informações também para quem utiliza a Norte e Sul, atendimento de uma ocorrência a proximidades da Orozimbo Maia, atenção principalmente para quem vai em direção do Taquaral,
na região, no sentido contrário, para seguir em direção da região do Guarani, aí o nosso ouvinte encontra a movimentação maior na chegada para a região do Laurão. Júlio. Obrigado, Mário, que volta aqui na programação da CBN com mais informações, agora 11h16. Hora H Honda, linha City, HRV e WRV com até 15 mil de bônus no seu usado ou taxa zero no Honda City. Aproveite! Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. Cotag, com você construindo o mundo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Pode mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, é o 991869070. Fica à vontade aí para registrar a sua participação. Oi, Júlio, bom dia. Alguém da CBN esteve ontem na reunião do Roberto Graziano, não vi nada publicado por vocês. Seu fã Marcelo de São Paulo. Ô, Marcelo, muito obrigado pela mensagem. Um abraço para você. Seguinte, eu não estive presente, né? Toda a minha apuração foi feita à distância, né? Conversando com os conselheiros, acompanhando também depois a entrevista do Roberto Graziano, nosso colega Breno Beretta, mas eu não recebi nenhum convite. Antônio Lupe, você recebeu algum convite para estar presente na reunião do Conselho Deliberativo ontem no Guarani ou não? Não recebi convite nem pela assessoria, nem pelo Conselho do Guarani e nem pelo investidor. Então, por isso que eu não fui. Se eu não recebi convite, eu não vou onde não fui chamado. É isso. Conversei hoje mais cedo com o nosso colega Elias Aredes. Grande cabeça, também não foi convidado, né? Então o Elias, hoje, trocando uma caixa com ele, né? Também não foi convidado para representar os seus veículos. De qualquer maneira, enfim, quem foi convidado esteve lá e quem não foi, não esteve. Não podemos ser intrusos, né, Marcelo? Então, mas fique tranquilo, porque todas as informações foram apuradas para trazer aqui para vocês, mesmo não estando presente. O Memphis entra, bate a falta, gol. Diferente. E o Corinthians ganha 8,6 milhões. Será que vale, José Roberto? E aí, Carlão, o que você achou desse retorno do Memphis, né? Realmente, a atmosfera de Itaquera ontem mudou a partir do momento da entrada dele. Ele foi quem cobrou a falta do gol do Breno Bidon. O lado do entusiasmo, sem dúvida alguma, cria algo diferente no jogo, até porque ele é um jogador de uma prateleira importante. E todo esse simbolismo hoje que ele representa para a torcida do Corinthians, eu acho que ajudou na partida de ontem. E foi decisivo na falta, né? Deu aquele canudo para dentro da área, o menino Breno Bidon conseguiu o desvio e fez o gol. Agora, fisicamente, deu mostras que está muito aquém ainda, está fora, não dá para ser titular, mas é um cara que vem para ajudar, né? A presença do Memphis para o adversário já intimida. Então foi um primeiro passo neste retorno do Memphis, um primeiro passo positivo e culminou aí com a classificação. O próprio Diniz disse, né, na entrevista coletiva, um cara que traz um brilho diferente para o grupo, traz um brilho diferente para o jogo, para o espetáculo, e claro, ele tem muita qualidade e vai ajudar demais o Corinthians no restante de 2026. Agora, o Memphis estava aparecendo eu no futebol de quinta aqui da empresa, né? Fora. Joga 10 minutos, pede um oxigênio a mais. Tava completamente, era visível, né? Lá que o Garro... O Garro puxou o contra-ataque, Carlão. Ele falou assim, pelo amor de Deus, Garro, vai mais devagar, senão não chega. Teve uma, Júlio, até brinquei com o Lupe aqui, mas deu um medo, cara. Ele deu uma arrancada pela direita, acho que foi a única arrancada que ele deu pelo lado direito. E aí ele começou a diminuir a passada. Eu falei, não, quer ver que sentiu uma beliscada? Mas não, no final deu tudo certo. Inclusive ele ajudou, né, no sistema defensivo, dando alguns chutões ali. Mas ele é importante, a hora que ele estiver fininho, a hora que ele estiver em forma, ele vai ser um cara importante aí pro Corinthians nesse restante de 2026. E eu fiquei com a sensação, pelo amor de Deus, não fiquem bravos comigo,
Mas na falta ele quis bater direto, mas faltou aquela força muscular na perna, mas o pezinho salvador de Breno Bidão estava no lugar certo e na hora certa. Pode ser, né? E na verdade é uma batida perigosa, né? Que essa aquela bola bandida, fechada na primeira trave. Porque se alguém desvia no meio do caminho, mata o goleiro. Foi justamente o que aconteceu, né? Então é uma batida inteligente, de qualquer maneira, mesmo ele tendo a intenção de fazer o gol direto. Bom dia, amigos da CBN. Um excelente final de semana para vocês. Boa sorte ao Guarani. Amanhã vai precisar muito. JP de Moraes. Daqui a pouco tem informações do Bugrão. Botafogo divulgou uma parcial com mais de 6 mil ingressos vendidos. Mas pelo menos 2 bugrinos estarão lá. Eu e minha esposa. É o Marco Vinícius, lá de João Pessoa. Cara, cidade maravilhosa. Hein? Jampa. Maravilhosa. Tá louco. Terra do Hulk, né, Julião? Ah, é? Terra do Hulk Paraíba. Até o nome dele nas redes sociais é Hulk Paraíba. Isso aí, ó. A CBN estará fisicamente no Almeidão ou será o off-tube, né? Estaremos com você, grande Marcão. Estaremos com você. Então, já que você fisicamente vai estar, a CBN também estará fisicamente. Seguinte, vamos com informações do Corinthians e também do futebol paulista. Gabriel Dudziak trazendo mais detalhes da classificação corintiana. Para avançar às quartas de final da Libertadores, o Corinthians precisava vencer o Rosário Central na Neoquímica Arena na noite desta quinta. Depois de um começo promissor, o alvinegro não conseguiu pressionar o adversário como gostaria e, embora também não sofresse na defesa, passava longe do primeiro gol. A situação tinha tudo para ficar pior aos 12 do segundo tempo, quando Ranieri foi expulso pelo segundo amarelo. Apesar da desvantagem numérica, o técnico Fernando Diniz mandou a campo Memphis Depay aos 24 e 10 minutos depois ele cobrou falta para Breno Bidon fazer 1-0. Daí pra frente, coube ao Corinthians se segurar e garantir a vaga nas quartas de final para enfrentar o Estudiantes, também da Argentina. Em entrevista coletiva, Diniz exaltou a capacidade decisiva de Memphis, que fez seu primeiro jogo após a novela da renovação de contrato. Porque é um jogador diferente, que tem brilho diferente e hoje foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. O Santos também jogou, mas pela Sul-Americana. No Equador, o Peixe poderia jogar pelo empate contra o Macará após o 2-1 na ida. Com diversos titulares poupados, incluindo Neymar e Gabriel Barbosa, os santistas tiveram dificuldades para atacar e praticamente só se defenderam durante todo o confronto. Mesmo assim, não sofreram grande pressão e por isso garantiram o 0-0 e a classificação às quartas de final para encarar o Atlético Mineiro. A ida será na Vila Belmiro. Para o técnico Cuca, a defesa foi irretocável. E eu acho que o nosso sistema defensivo ele foi perfeito hoje, do início ao fim, tirando todas as bolas, sofrendo muito pouco risco de gol, né? O Palmeiras soube na noite de ontem que enfrentará a LDU nas quartas da Libertadores, após os equatorianos vencerem o Mirassol nos pênaltis. O primeiro jogo será em São Paulo e o segundo na altitude de Quito. No domingo, pelo Brasileirão, o Alviverde encara o Vasco no Nubank Park, enquanto o São Paulo enfrenta a Chapecoense, no Sul. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. Carlão, alguma coisa te surpreendeu em relação à Libertadores da América, né? O Corinthians passando, o Palmeiras também avançando, Gustavo Gomes muito decisivo, né? O Flamengo também passou aí contra o Cruzeiro num jogo difícil. O que mais te chamou a atenção em relação à Libertadores da América, Carlão? Com relação à surpresa nenhuma, né? Porque o Corinthians consegue um empate na Argentina, o Corinthians ele consegue se destacar, né, nesse tipo de competição, mesmo não tendo um elenco recheado, mas é um time com jogadores cascudos e é uma competição propícia para esse time do Corinthians, com jogadores guerreiros, né, como o Mateuzinho. O Ranieri pisou na bola ontem, mas é um jogador que gosta desse tipo de competição, de imposição. Então nada que me surpreenda com relação à classificação do Corinthians. Palmeiras me surpreendeu o sufoco, né? Eu acho que não era para passar esse sufoco que passou nos 2 jogos, né? Primeiro não vencendo no Allianz e depois buscando a classificação lá em Assunção, mas a participação do Palmeiras na fase quarta de final também não é surpresa. E com todo respeito à LDU e lembrando do ano passado em que o time equatoriano complicou para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras caminha passos largos rumo à semifinal. E o Santos, né, Copa Sul, o Flamengo me surpreendeu assim, o segundo jogo, a maneira como o Flamengo atropelou o Cruzeiro, notadamente no primeiro tempo. No segundo um pouco mais de equilíbrio, mas depois o Flamengo com a individualidade do Samuel Lino conquistou a classificação. E o Santos
fez o que se esperava, né? Uma vitória mais sofrida na Vila, segurou o empate, o planejamento do Cuca em levar ali um time alternativo deu certo, poupou Gabigol e Neymar, que eles serão imprescindíveis, né, no jogo de domingo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Então nada de surpresa, Bragantino e Atlético também, uma classificação do Galo, não foi surpreendente. Então acho que nada assim tão, né, meu Deus, né, uma zebra, não, tudo normal dentro da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, mas fica aí, né, algumas lições, principalmente para o Palmeiras, que passou um sufoco desnecessário diante do Cerro. Muito bem, só trazendo aqui, né, o chaveamento da Libertadores, daqui a pouco passa também pela Sul-Americana, mas nas quartas, Estudiantes e Corinthians, jogos previstos, gente, para 8 e 17 de setembro, né, nessas semanas aí, com mais detalhes em breve pela Conmebol. Mas Estudiantes e Corinthians é o jogo 1. O jogo 2 aí já entra na chave do Flamengo. Acho que não tivemos ainda, né, a definição do Tolima Independente. Porque teve o terremoto lá na Colômbia e os jogos foram adiados. Então eles disputaram, se não me engano, apenas o primeiro confronto. Ainda falta o segundo, Júlio. Injustificável, né? Injustificável. Então o Flamengo espera ainda Tolima ou Independente Del Valle, né? Se eu não me engano, esse será o adversário do Flamengo. Aí no outro lado, essa é uma chave. Tanto que se o Flamengo e o Corinthians avançarem, se enfrentam aí na semifinal. Sim. E no outro lado da chave estão Palmeiras e Fluminense. Palmeiras pega a LDU e aí o Fluminense pega a Platense. Repito, também avançando. Seria muito legal, hein? Uma dupla semifinal brasileira, Corinthians e Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Mas você não, tá com cara de mais uma vez uma final inédita aí, Carlão, entre Flamengo e Palmeiras, viu? Só desenhar isso de novo. Só antes do Carlão, o Palmeiras LDU novamente, né? Ano passado o Palmeiras tomou, só que aí tem um detalhe, né? Dessa vez muda a ordem do confronto. Sim. Ano passado o Palmeiras tomou 3, né, da LDU, fora de casa, só que depois venceu por 4 e garantiu a classificação. Dessa vez o primeiro jogo é com o mando do Palmeiras e decide lá na altitude. Eu acho que o que causa mais preocupação dos 4 duelos envolvendo os brasileiros, eu acho que é o Corinthians, né? Até pelo equilíbrio, pela tradição do Estudiantes. O Corinthians é um time sujeito a altos e baixos, né? Mas eu acho que os outros 3, o Flamengo, seja Tolima ou seja o Del Valle, o Flamengo tem condições, o Palmeiras também, e o próprio Fluminense, né? Embora tenha feito aí partidas complicadas contra o Rivadavia, mas depois da classificação da maneira que foi, eu acho que a equipe ganha em confiança. O Marcão é um cara querido, né, pelo grupo de jogadores do Fluminense, tem até o auxílio do Thiago Silva, né, que se reveza ali entre treinador e um auxiliar, ele é parceiro do Marcão de longa data. E o próprio Thiago disse que o Marcão dá essa abertura, né, para discutir taticamente a equipe do Fluminense. Agora o jogo do Corinthians é um duelo mais equilibrado, né? O Corinthians joga a primeira em La Plata e depois decide na Neoquímica. Se repetir os duelos, né, os resultados contra o Rosário, aí sim, né, consegue segurar aí o resultado lá ou se levar o jogo vivo para a Neoquímica, eu acho importante, porque a Neoquímica, como gosta Antônio Lupe de falar no Arena, é um alçapão. É um alçapão. Só para passar a Sul-Americana também, né? Boca e São Paulo, hein? Jogando de bola. Pouco título, hein, Julião? Tá louco. Até o nosso Diego Alves tá frustrado ultimamente. Ele citou, tem mais título de Libertadores na Sul-Americana do que na própria Libertadores, né? Pelo menos na fase anterior essa era a conta. Salvo engano, tava 17-15. Boca e São Paulo. Quem avançar pega Vasco ou River e Independente Santa Fé. Também o jogo 2 ainda não foi definido, mas o Vasco da Gama tá esperando River e Independente Santa Fé. Teremos Atlético Mineiro e Santos, um jogo dificílimo pro Santos, mas se vencer, acho que existe um caminho aí legal pro Peixe, hein? Que é Montevidéu City e Cienciano. Montevidéu é um clube de investidor, Carlão, mas rapidinho antes do repórter CBN, eu gosto aí. É que pegar o Galo é difícil pro Peixe. Vai ser difícil, um confronto equilibrado, mas acho que o Atlético tem um pouco mais de condição, apesar do Santos contar com individualidades. E o Montevidéu é do City, né? O City Torque, né? Mas eu acho que quem passar deste duelo brasileiro tem uma possibilidade legal de chegar à final da Sula. É isso, gente. Daqui a pouco voltamos com informações de SAF do Guarani e também informações da Macaca Elvis fora da temporada. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É 400, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você construindo o mundo. A tecnologia transforma a direção e um pós-venda de verdade também. Na Omoda e Jayco Germânica, você vive uma experiência próxima e descomplicada, com soluções para facilitar a sua rotina e cuidar do seu veículo em todos os detalhes. Conte com equipe especializada, atendimento personalizado e serviços à altura do seu estilo de vida. Omoda e Jayco Germânica, inovação que acompanha você em todos os caminhos. Consulte condições, desacelere seu bem maior a vida. No Casa Arborais Alta Vista, cada detalhe revela uma nova forma de viver. Condomínio fechado com casas de 3 a 4 suítes, ao lado de Alphaville, Campinas. Obras iniciadas e a confiança que só Congesa e 3E Realty do Grupo EMS podem oferecer. Segurança, comodidade e charme no endereço mais desejado. Acesse casaarborais.com.br e descubra o incomparável. Cotag, com você, construindo o mundo. Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de agosto de 2026. O ministro do STF, André Mendonça, mandou a Polícia Federal investigar a suspeita de vazamentos de informações dos processos que envolvem o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. O filho do presidente Lula é alvo de 3 inquéritos na corte. A decisão do magistrado atende a um pedido da defesa de Lulinha. Os advogados citam reportagens publicadas recentemente que divulgaram trechos de conversas, impressões de mensagens e informações de apurações dos casos. Um motorista de ônibus foi baleado no ombro a caminho do trabalho na zona norte do Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu nas proximidades do Complexo de Israel, onde a Polícia Militar faz uma operação em 3 comunidades. No local, houve intensos tiroteios nesta manhã. Os confrontos começaram de madrugada e provocaram o fechamento da Avenida Brasil. Neste momento, a via está liberada. O motorista foi socorrido por um colega de trabalho e levado para o Hospital Getúlio Vargas. O quadro de saúde dele é estável. Os PMs encontraram barricadas em vias de acesso às comunidades. Eles identificaram artefatos explosivos, carros-bomba e veículos preparados para serem detonados com a aproximação de viaturas. O tenista espanhol Carlos Alcaraz anunciou o retorno às quadras há poucos dias do US Open, 4º e último Grand Slam da temporada, com início previsto para o fim desse mês. O número 2 do mundo conquistou o título do torneio nas edições de 2022 e 2025. Alcaraz se afastou das competições em abril por causa de uma lesão no punho direito sentida no torneio de Barcelona, na Espanha. Horário de Brasília, 11 horas e 34 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, 11 horas e 35 minutos, estamos de volta. Vamos falar do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Mas, claro que o torcedor está dividido entre amanhã, jogo decisivo para o Guarani, difícil contra o Botafogo, e também informações atualizadas da SAF. Vamos lá então, Júlio, vamos falar primeiro dessa questão fora de campo. Aliás, até peço a tua ajuda, né, porque consegui algumas informações que você trouxe através do GE. Globo, mas só para a gente contextualizar, ontem uma reunião entre integrantes do Conselho Deliberativo do Guarani com o Roberto Graziano
eu vou colocar como um possível investidor porque ainda o martelo não foi batido. Mas ele já tem negócios com o Guarani, já é um investidor, mas ele pode se tornar um possível investidor da SAF do clube. Foi uma reunião importante, Júlio, por quê? Porque no primeiro encontro, algumas dúvidas geraram aí um certo medo por parte de alguns conselheiros pelo aquilo que foi apresentado. Então eles organizaram esse encontro que aconteceu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa e segundo a apuração que você fez, que está lá no GE, os conselheiros deixaram aí a reunião satisfeito com a postura e as explicações do Roberto Graziano, que se mostrou aí discutir alterações na proposta para ajustar pontos importantes que estavam gerando dúvidas dentro do clube. E a intenção agora é encontrar aí um denominador comum para que esse projeto evolua, porque no dia 4 de setembro, aí sim vai ser um dia um dia decisivo para o Guarani, onde a votação através da Assembleia, se o clube aceita aí essa proposta apresentada pelo Roberto Graziano. A respeito dos valores, né? Nós já tínhamos informado naquele primeiro encontro que a proposta era de 1 bilhão e 75, que é a diferença desses valores com alguns incentivos, e foi justamente isso. Essa estrutura considera 400 milhões destinados à operação da SAF, do Clube Social, 300 milhões para a construção de um novo estádio, 25 milhões para a construção de um novo CT e até 350 milhões para o passivo da recuperação judicial do Guarani. No projeto, o Guarani ficaria com 10% da SAF, enquanto o grupo de Graziano com os outros 90%. Um ponto discutido ontem foi a questão do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Graziano, ele já é dono da área e ele tem a intenção de construir empreendimentos imobiliários ali na região onde hoje fica localizado o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Até por conta disso, ele tem que dar um novo estádio, uma nova arena, e essa aceleração do projeto da SAF também pode acelerar esse processo da construção de um novo estádio naquele terreno que fica ali próximo à Bandeirantes e também um CT. E se a SAF for aceita, né, se for aprovada, há possibilidade de uma aceleração em todo esse processo. São muitas informações, é muito difícil a gente passar aqui para o torcedor tudo que foi colocado ali a respeito da proposta para os conselheiros, mas é um passo a mais desse processo fora das quatro linhas que está movimentando os bastidores do Guarani. Se quiser colocar algo que eu não citei, Júlio, fique à vontade, até porque você tem bastante informação a respeito desse caso também. É muito importante, né, explicar para o torcedor do Guarani, né? Até porque alguns citaram que o Graziano está colocando esse valor de 1 bilhão e 75 milhões como uma melhoria em relação à primeira proposta. Não, ele só na verdade esclareceu. Esse valor já era citado na outra reunião, 1 bilhão e 75 milhões, só que ele era citado como um investimento base de 750 milhões e com incentivos poderia chegar a esse valor de mais de 1 bi. Esse valor pode até ser menor, né, o valor da operação, mas, por exemplo, se o Guarani consegue uma redução de dívidas durante esse período, ele vai gastar menos para dívida, isso já liquida uma parte do valor investido. Se a construção do estádio baratear, se o Guarani tirar algumas coisas aqui, fizer um estádio mais simples do projeto inicial, pode baratear, o próprio centro de treinamento, ele vai gastar menos. Então, o valor da operação gira em torno de 1 bilhão e 75 milhões. Se vai passar, vai bater o valor exato ou vai ser menos, vai depender muito de como for construído esse projeto, principalmente o projeto do estádio. De qualquer maneira, Carlão, acho que o mais importante nessa história, até porque o Conselho ainda vai se reunir com o Graziano, teremos ainda as primeiras reuniões de setembro até a votação do dia 4, muita coisa vai ser ajustada, mas dos conselheiros que eu conversei, todo mundo disse, o Graziano se mostrou muito aberto para ajustar. Vocês não gostaram da primeira proposta? Vamos sentar então vamos ajustar para que os dois lados sejam beneficiados. Isso deixou os conselheiros mais animados em relação à SAF, Carlão. Sem dúvida, é importante estes encontros, importante esta reunião, mesmo antes, né, das assembleias, né, quando chegar ali no início de setembro, já com o processo fechado praticamente, em que o Guarani vai vir a SAF.
O Graziano é um cara de credibilidade, né, dentro do Guarani há muito tempo, um cara identificado com o Guarani. Por isso eu vejo segurança nesta situação. Gostei também dos conselheiros em reivindicar algumas situações, algumas adequações, a abertura do Graziano em negociar, em sentar, em dialogar. E eu acho que tem que ser assim, porque a gente sempre fala aqui, né, está em jogo o futuro de um grande clube. Está em jogo o futuro de um clube que tem muitos torcedores, que tem muitos seguidores. Então, por isso, tem que ser algo muito sério, algo de muita responsabilidade. E aí o recado é para o Graziano, que ele saiba aonde ele está entrando, né? Que é um clube muito tradicional, de uma cidade gigante como é Campinas. E acho importante, sim, esta abertura no diálogo para que o Guarani seja o beneficiado, né? O importante destas SAFs que estão chegando ao Brasil é o clube ser o beneficiado, o clube se recuperar de um momento ruim em que vive. E eu acho que este processo de conversa, este processo de adequação, põe aqui, tira ali, mas este processo do diálogo, desta abertura das duas partes, eu acho muito importante. Eu creio que o Guarani tem muito a ganhar com esta situação. Ô Júlio, só uma situação que ontem eu estava conversando com esse assunto com um torcedor do Guarani e ele não tem tanto apreço pelo possível investidor, mas eu não sei o motivo. E ele falou assim, eu acho que o Guarani teria que abrir um pouco mais para ouvir propostas de outros interessados, não se concentrar apenas no projeto apresentado pelo Graziano. Aí eu falei com ele, mas vamos pensar agora com a cabeça de um possível outro investidor. Eu vou utilizar o investidor X, que tem um interesse no Guarani. É um negócio de alto risco. Por que é um negócio de alto risco? Porque o Guarani já tem uma negociação, que foi lá em 2015, né? 2015, com a venda do estádio Brinco de Ouro da Princesa, o leilão, né, que foi arrematado pelo Graziano. Como é que você vai chegar num clube para investir, para colocar dinheiro, para fazer o projeto da SAF, sabendo que já tem um outro tipo de negócio que foi feito há 10 anos atrás e que vai estar amarrado eternamente com o Guarani. A situação meio que se encaminhou para o Graziano. Exatamente. Né? Para um outro investidor, e eu acho que isso também pode refletir no pensamento de outros torcedores do Guarani, é difícil o cara chegar e falar, não, eu tenho interesse, eu vou investir 2 bilhões. Mas aí tem o estádio não é nosso, né? O estádio é do rapaz ali que apresentou a outra proposta. Então já não me interessa. Eu não posso mexer na área? Não posso. Então, sabe, eu acho que fica difícil. Eu entendo o torcedor do Guarani querer outros possíveis investidores, ouvir outras propostas, mas do fundo do coração vai ser difícil. Porque nenhum investidor vai colocar o dinheiro sabendo que já tem um negócio meio que amarrado com outro investidor, que no caso é o Roberto Graziano. E o algo positivo dentro dessa situação é a ligação com o Guarani, né? O Graziano, não só essa ligação de negócio com o estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas ele tem um laço sentimental com o Guarani. E isso é importante, sim. Porque a gente fala, SAF, pronto, chegou a SAF, acabou, né? O clube vai voar. O clube vai para a Série A, o clube vai virar uma potência. Não é assim. A gente tem bons exemplos e exemplos ruins. Bons exemplos, eu acho que o Cruzeiro, né? E aí eu vou meio que traçar um paralelo, não estou falando de tamanho de clube, mas traçar um paralelo com o Graziano. O Graziano não é um bugrino, mas tem uma ligação com o Guarani. O Pedrinho, do BH lá, ele é um cruzeirense. Então eu acho que já é algo positivo. Então eu vejo a SAF do Cruzeiro como positivo e com alguém que tem credibilidade, alguém que respira, né? Que o sangue celeste corre nas veias. Agora, um exemplo negativo, só no Rio de Janeiro temos 2, né? O Botafogo, que começa muito bem com o John Textor, e depois a situação degringolou. E o Vasco da Gama, que na verdade nunca conseguiu engrenar aí com uma SAF. Então a SAF, ela não é a salvação dos problemas. Apesar que em Campinas, e agora a situação do Guarani, eu vejo como fundamental. E a diferença, né? Porque aqui em Campinas todo mundo gosta de comparar. A diferença do Guarani com o rival, com a Ponte, é que quem está investindo no Guarani, a SAF do Guarani, é alguém que tem uma certa credibilidade, é alguém que é
do ambiente do Guarani, é alguém que há algum tempo vive o Guarani. Então, por isso, é uma SAF, assim, eu vejo com mais segurança a situação do Guarani em relação à da Ponte. Claro, gente, com todas as adequações aí que o povo bugrino está pedindo, está reivindicando. Tem aqui algumas participações antes de passar para o futebol, Antônio Lupi. É o seguinte, ó, o Donizete Cândido. Bom dia, Nascimento, gostei. Parece meu pai falando, né? Bom dia, Nascimento, gostei das explicações do investidor Graziano para a nação bugrina sobre a SAF. Valeu, grande Donizete. Bom dia, mas se havia o acordo para a construção do novo estádio, por que colocar isso na SAF? Pergunta aqui o Rodrigo. É justamente isso, Rodrigo, que deu aquela dúvida em relação ao valor, porque se você exclui esse dinheiro que vai para o estádio, para o CT, vai dar algo em torno de 750 milhões de reais, que é o valor que nós mencionamos aqui. E aí, com a construção, dá esse valor de 1 bi e 75 milhões. Acho que é uma questão, assim, realmente é só ver se juridicamente interfere ou não interfere colocar o estádio e o CT já na SAF, porque, na verdade, assim, o caminho é o mesmo. É o Graziano que tem que construir, e é o Graziano que está negociando a SAF. Então, só o conselho, e, cara, tem muito advogado, inclusive o doutor André Torquato, que é o presidente do Conselho Deliberativo, tem o Marcelo Galli, que por muito tempo comandou, né, e o Fabinho, todo mundo que faz parte do Conselho Deliberativo, Fiscal, o Marcelo Dias, todo mundo é advogado, né? Então o Guarani tá bem respaldado em relação a isso, porque tem muita gente competente aí nesse ramo. Acho que é só uma questão jurídica mesmo. Se não interfere em nada, eu não vejo problema de já incluir, porque o Guarani precisa aí desse estádio da Arena, já que é um acordo firmado com o Graziano. Bom dia, prefiro 1000 vezes o Graziano do que uma SAF que pague 3 vezes mais e acaba indo para o caminho do Botafogo, é o Júlio Oliveira. Vamos pagar 3 vezes mais, são 3 bilhões, cara. Aí é mais dinheiro. O Júlio Oliveira, que mandou aqui, né? Tem o Marcos também. Será uma nova geração de Beto Zini, time mais competitivo. É a galera aqui. De qualquer maneira, isso serve para os dois times de Campinas, né? A SAF, ela levanta muitos pontos de questionamento. É uma realidade muito nova aqui para a gente em Campinas, mas tem muitos torcedores que, ao mesmo tempo que ficam temerosos, outra parte da torcida fica mais esperançosa, porque sabemos a realidade financeira dos clubes do interior do Brasil, em especial aqui de Campinas. Vamos lá, meu caro Antônio Lupi, bola rolando, amanhã tem Guarani e Botafogo. Amanhã tem Guarani e Botafogo, é um jogo direto, é um confronto direto de duas equipes que estão dentro do G8, e acredito que o vencedor desse confronto, se tivermos um vencedor, ele já vai colocar ali um pé e pelo menos 7 dedos na próxima fase. 7 dedos, não, 4 dedos, perdão, um pé, porque já vai estar lá, o Carlão. Pensa, sim. Um pé e 3 dedos. Pô. Nossa, que rolo que você foi fazer. Não, já vai colocar um pé na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que aí sim é onde o chicote está. Rolo, cara. É porque eu esqueci que eu já tinha um pé lá, entendeu? Boa. Então é um pé e 3 dedos. Aí sim. Aí 4 dedos, vai, um pé e 4 dedos. Vai colocar os 2 pés na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro, jogo lá no Almeidão, na Paraíba, jogo difícil, jogo que tem Marcelo Fernandes no comando da equipe paraibana, e o Jonathan Costa, zagueiro, que voltou à equipe ontem, falou sobre a preparação e também sobre essa questão envolvendo os salários atrasados no Guarani, o quanto isso interfere na cabeça dos atletas. Desde quando eu cheguei aqui, é um grupo fantástico, montado pelo Guarani. Nunca teve, cara. Notícia ruim, infelizmente, roda 7 vezes mais do que notícia boa, né? Mas não tem nada disso aqui, a gente tá bem, a gente tá focado, o grupo é fantástico. Infelizmente, cara, só joga 11, uns jogadores vão ficar chateados mesmo, isso acontece, mas a gente tá focado, a gente tá junto e manter esse respeito entre nós e vamos seguir. A gente tá passando um período complicado sobre a SAF, sobre tudo isso, a gente colocou a nossa cabeça, a gente fez algumas reuniões assim, colocou a nossa cabeça que a gente tem que focar, cara, no trabalho. A gente está fechado com a comissão, com todo mundo. A gente trabalha, a gente quer receber, né? Mas a gente deixa na mão do Romulo, a gente conversa com ele, ele falou assim, estou fazendo o possível, então a gente tem que fazer o possível aqui também. Claro que que nem eu falei, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, as contas no boleto não para de chegar, então a gente continuar trabalhando, a gente está trabalhando, cara. A gente está deixando isso com o presidente, com as pessoas que precisam resolver isso, e a gente está seguindo o nosso foco.
A gente está focado, a gente está treinando. A pressão existe, a gente sabe a camisa do Guarani e a gente está focado agora em subir, cara. Tá focado no Botafogo, treinar essa semana, hoje, amanhã, viajar amanhã e fazer um grande jogo no sábado e sair com 3 pontos. Tá aí o Jonathan Costa, né? Essa entrevista foi ontem. O Guarani já viajou para Paraíba, onde enfrenta o Botafogo amanhã, 5 da tarde, com transmissão aqui da CBN Campinas. Em relação ao time, o João Paulo teve uma entorse no tornozelo no último jogo, mas a tendência é que ele pode ir para a partida, mas vai fazer aquele teste de vestiário, aquelas coisas todas. O Emerson Barbosa volta e deve ser o titular, apesar de que o técnico, o Hélio Cizenando, testou também o Renan na lateral. Então tem essa dúvida só também no meio-campo entre o Luiz Otávio e o glorioso Carlos Eduardo, e se o João Paulo vai reunir condições de jogo. O provável time do Guarani com Kaique França, Dudu, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa. William Farias, Luiz Otávio ou Carlos Eduardo, Isaac e João Paulo. No ataque, Herbert e Luca. Glorioso é muito bom, né, cara? Isso aí. Bom, Guarani precisa... Carlão, é complicado, cara, porque, cara, que jogo difícil. O Guarani, eu tava dando uma olhada nas últimas 7 rodadas, o Guarani só tem uma vitória, né? E os 3 times que mais pontuaram são Ipiranga, Botafogo e Brusque, que são os adversários do Guarani nessa reta final. Tá na hora de voltar a ser aquele Guarani que era líder do campeonato, Carlão. Tá, e quer saber, Júlio? Vamos falar a verdade? Ainda bem que chegou a hora desse jogo mais pesado, sabe? Porque daqui pra frente é só pauleira. Tem o Botafogo, tem o Brusque, aí já vai começar o quadrangular e com jogos decisivos. Então o Guarani já entra neste ritmo. Apesar do momento ruim, apesar do sinal de alerta, eu vejo o Guarani entre os classificados. Então já tem que encarar, e é um jogo pesado. O Botafogo encara essa partida de amanhã como uma decisão, todo um clima, todo um ambiente sendo montado, com jogadores conhecidos do torcedor de Campinas. Então o Guarani vai ter que se preparar para um jogo forte, um jogo pegado, um jogo com cara de decisão, e ainda bem, até para colocar essa rapaziada, ligar, sabe? Deixar essa rapaziada em ritmo de jogo bom. Então amanhã é jogo bom pro Guarani, jogo que tem que encarar, jogo para mudar a postura, jogo para ficar em sinal de alerta. Com relação às mudanças, às probabilidades aí, eu acho que o Renan não vai perder a posição, hein? O Renan fez um bom jogo, apesar do Emerson ser aí até uma das referências técnicas da equipe, sei não se o Renan vai perder a posição. João Paulo, seria importante ele jogar, né? Já jogou até no Botafogo, tem esse clima, tem essa pimentinha aí, mas é um jogador tecnicamente muito acima e o Guarani vai precisar dele. À frente é o Luca, né? E o Herbert, né? Herbert não tem problema. Então é um Guarani que tem que estar pronto, ligado para esse jogo tão pesado de amanhã, lá no Almeidão. 11h53. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Feijão carioca Oliron 1 kg, R$ 6,98. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$ 17,98. Amendoim Mendorato 1,010 kg, R$ 16,98. Sabonete Flor de IP Fragrâncias 85 gramas, R$ 1,29. Corra, ofertas válidas até 24 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. O aniversário Germânica chegou com condições especiais para você viver o puro prazer de dirigir um BMW. São taxas a partir de 0, supervalorização do seu usado e 2 anos de garantia em seminovos. A melhor oferta é você de BMW novo na BMW Germânica. Acesse germanicabmw.com.br ou vá até uma de nossas lojas e faça o test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Cortag, com você construindo o mundo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Começou o Campeonato Paulista Masculino de Vôlei e ontem 2 jogos. O São José venceu o Praia Grande por 3-0 e o Suzano venceu o Guarulhos também por 3-0. O Vôlei Renata estreia na competição dia 27, quinta-feira, jogando fora de casa contra Guarulhos. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós
fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Feijão carioca Oliron 1 kg, R$ 6,98. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$ 17,98. Amendoim Mendorato 1,010 kg, R$ 16,98. Sabonete Flor de IP Fragrâncias 85 gramas, R$ 1,29. Corra, ofertas válidas até 24 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Tenha todo o poder de GWM ao seu alcance com as condições imbatíveis da Germânica. Garanta seu GWM Power P30 por R$ 245 mil à vista ou com 60% de entrada, taxa zero e saldo em até 18 vezes. E ainda, o robusto Way 07 por R$ 429 mil à vista ou com 60% de entrada, taxa zero e saldo em 36 vezes. Visite a GWM Germânica. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h57, informações da Ponte Preta e com a confirmação de uma notícia triste, né? Em relação ao Elvis, certo, Antônio Lupe? Júlio, as informações não são nada legais. Para quem está no YouTube, até agradecer o pessoal da TV Anhanguera, tá vendo aí o lance, né, que gerou a lesão do Elvis, que saiu ali por volta dos 16 minutos ainda do primeiro tempo, após uma disputa de bola. E o Elvis, através das redes sociais, confirmou aquilo que a gente já imaginava, uma lesão grave, uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior. A Ponte não se manifestou, não disse quando vai ser marcada a cirurgia, possível prazo de recuperação, mas quando tem esse tipo de lesão a gente já sabe, né, com outras lesões em outros atletas, que é uma lesão que dura de 8, 9 meses, né? O Danilo Barcelos recentemente teve uma lesão também, ficou um longo tempo fora dos gramados, então a tendência é que o Elvis só retorne na temporada do ano que vem. E através das redes sociais, o Elvis colocou uma mensagem, né, confirmando que recebeu a notícia do rompimento do LCA, ficou muito triste porque nunca teve uma lesão tão séria quanto essa, e na verdade ele sempre teve poucas lesões, mas agora é seguir o processo que tem que ser feito para me recuperar o melhor possível, um dia de cada vez. E ele termina mandando força, né, na verdade agradecendo as mensagens dos torcedores da Ponte Preta, e ele disse que vai fazer de tudo para recuperar e voltar bem, porque desde ontem, quando recebeu a notícia, já colocou na cabeça que a nossa história não acabará assim. Nós não merecemos isso, tenho certeza que iremos dar a volta por cima. Trechos do texto que foi publicado pelo Elvis em suas redes sociais. Elvis tem contrato com a Ponte Preta até 2028, Júlio. Pois é, Carlão, notícia muito triste, né? Triste, muito ruim, né? É claro que se há algo positivo dentro dessa situação, né, se é possível tirar algo positivo, eu acho que para o Elvis a parte mental ele vai pelo menos descansar um pouco do dia a dia da Ponte Preta, né, porque eu imagino que deve ser desgastante todo dia ter que ir trabalhar nesse ambiente terrível que vive a Ponte. Agora, ruim, né, para o jogador, ruim para o time, né, mesmo a Ponte vivendo essa situação, mas o Elvis não deixava de ser uma atração, né. Mas que ele tenha força, muita paciência, resiliência aí para sair desta uma fase, né, em que se encontra, não é uma fase, né, para se recuperar aí dessa situação muito ruim. Pois é, toda sorte aí ao Elvis, né, que ele tenha uma recuperação rápida, até porque ele tem contrato até 2028. E legal essa frase aí que ele cita, que a história dele com a Ponte não acabou. Quem sabe o Elvis não consiga fazer parte de uma reconstrução, né? Que é o que a Ponte precisa. Lembrando que segunda-feira
tem a primeira reunião de SAF e no CBN Esportes, segunda, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Lembrando, gente, final de semana com os dois times de Campinas em campo. Amanhã, sábado, Botafogo e Guarani. Domingo estaremos juntos para Ponte Preta e Avaí. Bom final de semana a todos. Obrigado pela audiência. Boa,